RCP Notícias. Já temos 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vai iniciar o Jornal da Tarde para esta terça-feira. Abrir e conhecer os títulos. Seleção Nacional de Handball Sénior masculina qualificada para o Mundial da modalidade ao vencer hoje a sua congênere de Marrocos por 31-22 e passa também às meias finais CAN 2024. Cabo Verde já ratificou vários tratados e protocolos sobre direitos humanos, mas deve continuar a apostar no aperfeiçoamento do quadro interno, com destaque para políticas públicas voltadas para o combate a alguns males com que ainda se confronta. É um dos alertas deixados pela Ministra da Justiça durante a sessão técnica para validar os indicadores para o Observatório de Direitos Humanos. Profissionais de relações públicas em Cabo Verde precisam ser mais valorizados, defende o centro da UNICV, Sandra Lima, à margem do 1º Congresso Nacional de Relações Públicas. Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe visita núcleo operacional para a Sociedade de Informação NOSI, de olhos postos na sustentabilidade e extensão da cooperação existente no domínio das tecnologias e de informação e comunicação. 2023, considerado o ano mais quente do planeta desde que há registro, os oceanos estão a aquecer cada vez mais, o nível do mar continua a subir e este ano pode ultrapassar os recordes do ano passado. Notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação de Orlando Lima. Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13 aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. É naturalmente uma das matérias de destaque aqui no país, a passagem da seleção cabo-verdiana de handball sénior masculina para as meias finais da CAN da modalidade 2024, mas também a qualificação da turma cabo-verdiana para o Mundial. O Bem-vindo Neves traz-nos aqui o essencial deste dia marcante para o desporto cabo-verdiano. Foi um grande jogo, uma vitória estrondosa da Cabo Verde nestes quartos de final do Campeonato Africano das Nações de Handball. Triunfo de 31-22 sobre Marrocos, uma segunda parte extraordinária. Vale relembrar que Cabo Verde, ao intervalo, vencia por 13-10 e na segunda parte marcou 28 golos, mostrando essa força do vice-campeão africano frente aos marroquinos, que não tiveram argumentos no segundo tempo para contrariar aquilo que ia produzindo a seleção cabo-verdiana e com uma defensiva irrepreensível. Nós fomos ao balneário e, no meio de muita festa, recolhemos reações. Selecionador nacional, garantida está a presença no Mundial, que era o mais importante. Neste momento é um treinador orgulhoso. Oi, super orgulhoso por tudo o que aconteceu. Nós realmente tínhamos este objetivo principal, que era garantir a qualificação para o Mundial, está garantido, mas fazer uma exibição como nós acabámos de fazer, defender da maneira como defendemos, essencialmente isso deixa-me orgulhoso. O resultado até podia ter sido outro, até podíamos ter perdido, mas a maneira como os jogadores hoje trabalharam em campo tem que me deixar orgulhoso e muito feliz por aquilo que eles estão a fazer. Nelson, grande jogo, grande exibição individual e sobretudo a nível coletivo. Não é que te sinto nesse momento? É emoção. O povo está tudo feliz, não está feliz, não faz um excelente trabalho. O grupo está de parabéns, não defende cima ninguém, por isso, Mundial não será de novo. Obrigado, não tenho outro meia final para não ganhar, não quer a final, com certeza. Com o nosso apoio, com a luta, com a nossa entrega, seleção é de nós, não vai! Ele é de grande jogo de Cabo Verde, se calhar que ele melhor nesse cano. Sim, maneira que é sentimento nesse momento. Incrível. Depois de todo aquele tempo que espera, tempo que ele faz de grupo,
e depois bem joga com o Congo, gosto bem apanha Marrocos, que é necessidade de jogo Cabo, que é necessidade de ganha, que é necessidade de retribuir Cabo Verde, que é vitória, que é participação na mais do Mundial, é uma sensação inesquecível, de qualquer maneira explica, e depois com aquele grupo ali, impossível que ama, que saboreia aquela vitória ali. Cabo Verde transforma-se na primeira seleção a apurar-se para as meias finais. Agora vai ficar neste pavilhão para assistir às outras partidas, para observar os possíveis adversários das meias finais. Um dia que fica mais um na história do desporto cabo-verdiano e particularmente do handball. Bem-vindo, Neves, que é o enviado especial da RTC a acompanhar, portanto, a CAN de handball. A equipa cabo-verdiana sénior masculina qualifica-se assim para o Mundial, é a primeira a qualificar-se e vai igualmente para as meias finais. É sem dúvida mais um dia histórico para o desporto cabo-verdiano. A Seleção Nacional de Futebol empatou ontem a 2 bolas frente ao Egito e terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos e de forma invicta, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Foi um jogo de fortes emoções, com a Seleção Nacional a marcar o golo do empate no último suspiro do jogo. Com este resultado, o Cabo Verde reforça a liderança do Grupo B e segue para os oitavos de final, acompanhado do Egito, que beneficiou do empate 2 do Ghana e Moçambique, que jogavam também à mesma hora. Na reação após o jogo, o selecionador cabo-verdiano Bobista começa por realçar um excelente espírito de grupo da seleção de Cabo Verde. De facto é demonstração assim, de equipa mesmo, que obviamente não querias ganhar o jogo, não tinha alguns jogadores que tinham amarelo, cara, estava no risco se este apanhar amarelo, acho que estava a jogar o próximo jogo, sabendo não jogar não estava por ordem, não procurar gerir isso, mas também é uma confiança assim, na todos os jogadores. Há jogadores de parabéns pelo que eles demonstrar. Se demonstrar aquilo que não tem dito, que é o espírito de equipa, não tem puxado sempre para eles nesse aspecto ali, de poder fazer tudo em equipa. Tudo o que não está a fazer, qualquer jogador de nossa equipa está a fazer igual. Daí que a gente é extremamente satisfeito por o que eles fazem. Também confiança que a equipa técnica depositar na todos os jogadores. É um adversário bastante competente, que é o Egito, que a não saber que é a equipa mais a seleção que tem mais título na África. Não mostrar resiliência, não mostrar vontade de ganhar, não mostrar espírito de coesão. Acho que é uma demonstração grande assim, de equipa mesmo. Pessoas devem ficar satisfeitos para jogadores que têm assim, na Cabo Verde. Acho que a seleção também te demonstrar, mesmo tendo alguns jogadores praticamente cada com o Cabo Verde, tem um ou outro ainda com o Cabo Verde, mas seja empenho, seja vontade de representar Cabo Verde, seja vontade de lutar para a camisola, de facto é uma coisa de louvar. Nos oitavos da final, o selecionador não tem preferências, apenas quer fazer o seu trabalho e ter todos os jogadores disponíveis para irem à luta. Normalmente nunca tenho que esperar para outras equipas, sempre vamos procurar fazer trabalho como deve ser, digamos assim, mas independentemente do resultado de outras equipas, independentemente daquele que é adversário que não pode apanhar, eu tenho que encarar que firmeza, encarar que a atitude correta, poder disputar jogo era por era. Obviamente que tem outras coisas que entrar, digamos assim, na competição, mas foi importante não ter nos jogadores, ou não estava tendo tudo nos jogadores no próximo jogo, tendo em conta não tinha jogadores que cartão amarelo, consegui passar para esse jogo ali. Que a perder, isto é tudo dos jogadores prontos, que tiver nenhum problema físico, o próximo jogo é louvar. O guarda-redes Vozinha fala também da força do grupo cabo-verdiano e da unidade existente na seleção. Acho que ali é só maneira que não está entre família, maneira que nós é amigos, irmão ali no grupo e nós saber que nós ali representar nosso país, então não tem que dar tudo dentro de campo. E agora, próxima fase? Agora descansar e recarregar energia e trabalhar durante a semana, que é para o próximo jogo nós está na máxima força.
Para hoje estão marcados os duelos Guiné-Conakry e Senegal, Gâmbia, Camarões, todos às 4 da tarde para o grupo C e às 7 da noite para o grupo D, Angola, Burkina Faso e Mauritânia, Argélia. Cabo Verde já ratificou vários tratados e protocolos sobre os direitos humanos, mas deve continuar a apostar no aperfeiçoamento do quadro interno, com destaque para as políticas públicas voltadas para o combate a alguns males com que ainda se confronta. Este é um dos alertas deixados pela Ministra da Justiça no dia em que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realiza uma sessão técnica para validar os indicadores para o Observatório de Direitos Humanos. Joana Rosa lembra que o regime jurídico já existe, mas avisa que esse mesmo quadro precisa de ser trabalhado. Trabalhar do ponto de vista daquilo que é a disseminação do escopo ou da base ou dos objetivos que presidiram a sua aprovação. Desde logo a definição daquilo que é o escopo do regime jurídico, a proteção de crianças e adolescentes em perigo, a definição que é dada enquanto acolhimento, acordo de promoção e proteção de crianças, a guarda de facto instituições de acolhimento, instituições de rede de proteção, medida de promoção dos direitos de proteção, revitimização, situação de emergência, portanto são as várias situações que estão definidas na lei. Aos integrantes do Observatório dos Direitos Humanos, a Ministra da Justiça alertou também para a necessidade do cumprimento da emanação do regime jurídico sobre as redes e instituições de proteção, as quais, sublinha, cabem várias atribuições. Desde logo, a questão que tem a ver com o acolhimento familiar, o acolhimento institucional, o tratamento da rede de estabelecimento da saúde, o regresso ao estabelecimento, assistência social, a comunicação aos órgãos da Polícia Criminal, a comunicação ao Ministério Público, outros procedimentos necessários, e nós precisamos definir de uma forma muito bem clara as atribuições de cada uma dessas instituições não judiciárias. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos, recorda-se, protege o direito humanitário internacional no país, além de funcionar como órgão consultivo de políticas públicas na matéria. O setor da saúde carece de melhorias em matéria de acesso e na qualidade dos serviços prestados. Considerações do Grupo Parlamentar do PICV, na antecâmara da segunda sessão plenária de janeiro, cujo ponto alto vai ser o debate com o Primeiro-Ministro sobre o tema saúde e desenvolvimento. O grupo parlamentar do MPD contradiz a oposição apresentando o combate à pandemia da Covid-19 e a obtenção do certificado do país livre de paludismo como os ganhos assinaláveis de Cabo Verde. José António dos Reis. A deputada do Movimento para a Democracia, Vanusa Barbosa, revela que o grupo parlamentar que sustenta o governo vai demonstrar durante o debate com o chefe do Executivo os ganhos que o país tem conseguido no setor da saúde e os desafios que o arquipélago enfrenta. A parlamentar destaca o combate que considera exemplar dada a pandemia da Covid-19 e a obtenção do certificado de país livre de paludismo como exemplos. Honra-nos sobremaneira os indicadores que o país tem alcançado, o que evidencia o resultado de uma autêntica maratona de trabalho e espírito de resiliência e abnegação dos profissionais do setor e dos responsáveis, bem assim de vários parceiros nacionais e internacionais ao longo dos anos. Os desafios ainda são enormes, mas temos a plena convicção de que o caminho a ser percorrido é este. O grupo parlamentar do movimento do PAICV Oposição destaca as conquistas de Cabo Verde desde a independência em matéria da saúde, felicitando os profissionais do setor e todos os cabo-verdianos. A deputada e dirigente do maior partido da oposição adianta que o debate com o primeiro-ministro é a ocasião para questionar o governo sobre o estado da saúde e seu contributo para o desenvolvimento do país. Vejamos, justifica-se ter financiamentos e não os usar na sua totalidade e fazê-los arrastar no tempo? Isso
põe em causa a eficiência na utilização dos recursos. Por exemplo, o Fundo Kuwait. Que notícias para o Centro de Diagnóstico da Praia, que fazia parte deste fundo? Que notícia para a construção e reinstalação da Delegacia de Saúde da Praia? Que notícia para a Delegacia de Saúde de Ribeira Grande de Santiago? Apenas alguns de muitos exemplos. E o que se diz sobre continuar a vender ideias e não serem implementadas? Paula Moeda lembra que o desenvolvimento requer políticas públicas como a melhoria no acesso aos serviços de saúde e a prestação de serviços de qualidade. Por seu turno, Vanusa Barbosa discorda da oposição, assegurando que o setor da saúde tem respondido às demandas dos cabo-verdianos. A deputada do Movimento para a Democracia nota, no entanto, que há investimentos avultados na infraestruturação da saúde, apontando como exemplo a infraestruturação que consta ainda do Orçamento do Estado para 2024. Ainda constam da agenda da segunda sessão plenária de janeiro, que começa amanhã, a aprovação de 4 propostas de lei e um projeto de resolução. E a UCID quer saber que políticas o governo tem em relação aos cuidados primários de saúde, a prevenção de doenças e as novas enfermidades que vêm surgindo em Cabo Verde. Questionamentos que o partido vai querer ter respostas do primeiro-ministro durante o debate da sessão plenária que tem início amanhã. A deputada Dora Pires quer saber ainda para quando o Hospital Batista de Sousa será apetrechado com aparelhos de imagiologia, TAC e ressonância magnética para que possa ser considerado um hospital de referência na zona norte do país. Astrid Lima. Conforme a deputada da Nação, há uma percepção geral da população de que o país não está a evoluir no setor da saúde e nem a acompanhar as mudanças do setor, numa altura em que registram-se doenças novas e o sistema de saúde encontra-se timidamente preparado para enfrentá-las. Doenças não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares, cancros, diabetes e doenças respiratórias crónicas, e também as autoimunes tendem a aumentar, agravadas ainda com a escassez de alguns medicamentos no mercado nacional. Esta manhã, em conferência de imprensa para a antevisão da sessão plenária que principia amanhã e que tem na agenda, entre outros pontos, o debate com o primeiro-ministro sobre o tema a saúde e o desenvolvimento, Dora Pires diz que a UCID vai querer respostas a várias inquietações. Gostaríamos de questionar ao primeiro-ministro quais são as políticas deste governo em relação aos cuidados primários, em relação à prevenção, em relação também às novas doenças que vão surgindo, principalmente as doenças crónicas, não é? O aumento de casos de AVC e de ataque cardíaco. Daí que nós iremos questionar sobre esses aspectos e outros aspectos, porque a mudança epistemológica aqui em Cabo Verde já se deu. Nós estamos com doenças que antes era um ou outro caso, mas agora acabam por estar sempre permanentes e há um alargamento em relação à população dessas doenças. A UCID quer também que o Hospital Batista de Sousa seja apetrechado com novos aparelhos de imagiologia, TAC e ressonância magnética, para que possa ser considerado um hospital de referência na região norte do país. Quanto às obras em curso na ilha, espera que sejam concluídas em breve. Além do aparelho de TAC e da ressonância magnética, ou seja, capacitar o Hospital Batista de Sousa para que o Hospital Batista de Sousa seja um ponto de referência na Zona Norte para tratar dos casos e evitar assim a evacuação quer para a cidade da Praia, quer para o exterior. São essas as nossas preocupações que nós iremos levar neste debate, mas desejar que todas as iniciativas e também desejar sim que o Governo, com a maior rapidez possível, possa concluir as obras em São Vicente, o ambulatório, a maternidade, o Centro de Saúde de Monte Sossego, para que tudo chegue ao fim e o mais rápido possível. A UCID agendou para esta sessão parlamentar uma declaração política.
Portanto, a divisão dos trabalhos na Casa Parlamentar, sessão plenária, segunda deste mês de janeiro, que acontece já amanhã e, como sempre, para acompanhar aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. 13 horas e 19 minutos, está com o Jornal da Tarde. O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão denuncia atraso no pagamento de salários e bem como das prestações do INPS aos trabalhadores da Spencer Construções Imobiliária. Em conferência de imprensa, Carlos Bartolomeu, secretário permanente deste sindicato, considerou ser uma situação caricata e preocupante e exigiu que a empresa cumpra com os compromissos assumidos perante os trabalhadores. O sindicalista pede igualmente melhor inspeção por parte da Direção-Geral do Trabalho. Teresa Pinto. Trabalhadoras da Spencer Construções e Imobiliária em Santo Antão estão há meses sem a cobertura do INPS. A denúncia é do secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. Em conferência de imprensa, Carlos Bartolomeu diz que é uma situação preocupante e estranha a inércia da Inspeção-Geral do Trabalho sobre este problema. Realçar que todos os trabalhadores da Spencer Construções e Imobiliária estão sem a respectiva cobertura do Sistema de Proteção Social Obrigatória INPS, desde o mês de outubro de 2023. Se os técnicos da IGT estiveram aí no âmbito de mais uma inspeção, por que é que não detectaram esta situação? Muito estranho, caricato e preocupante. Carlos Bartolomeu denunciou igualmente a situação de salários em atraso e diz que é um problema recorrente com consequências graves e que requer uma solução. Outra é a situação sistemática e recorrente em que os trabalhadores profissionais da empresa estão perante situações de salários atrasados. Neste caso, o último salário é de novembro de 2023. Vejam que, segundo denúncias recebidas por parte destes trabalhadores, trata-se de uma situação que cria neles uma situação de desgaste permanente, pois em muitas situações com créditos bancários por pagar, entre outras responsabilidades sociofamiliares. O sindicalista acredita que parte deste problema é também originado por aquilo que considera ser um descaso dos governos centrais e locais, pois diz que esses não têm transferido os valores das obras para a empresa Spencer Construções. Ficam à espera da transferência dos respectivos valores orçamentais e que, em geral, demoram a dar uma resposta prática ao problema. Na sequência, exortamos o governo central e local, nesse caso os municípios, a cumprirem com a parte e assim minimizarem os problemas negativos com foco os trabalhadores, por conseguinte, as suas famílias. Carlos Bartolomeu terminou pedindo tranquilidade e confiança aos trabalhadores e diz estar atento e solidário com a situação, ciente de que tudo irá se resolver. Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe visita o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação NOSI de olhos postos na sustentabilidade e extensão da cooperação existente no domínio das tecnologias de informação e comunicação. E da parte de NOSI há toda a abertura para desenvolver um protocolo sustentável com suporte para garantir a continuidade dos sistemas frutos da parceria entre as partes, como nos dá conta Joana Lopes. A visita da delegação santomense ao NOSI permitiu conhecer toda a infraestrutura por detrás do processo da informatização do Estado cabo-verdiano, isto é, a governação eletrónica. Permitiu também conhecer os serviços concebidos e geridos pelo Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, com quem está em curso uma cooperação em áreas como a justiça e a administração pública. Cooperação que a governante Ilza Maria Vaz quer que atinja patamares de sustentabilidade. Pensamos que poderemos trabalhar para criar um ambiente de cooperação, mas que seja uma cooperação sustentável, não é? Porque existem situações em que se concebe uma solução, mas depois falta a sustentabilidade e a continuação para a realização das tarefas que inicialmente justificaram a criação
da referida ferramenta. É que houve situações em que, depois de concebida uma solução, não se verificou a sustentabilidade para dar continuidade à realização das tarefas subsequentes. Sustentabilidade que, para ser conseguida, o administrador executivo do NOSI, Lumumba Barbosa, propõe um protocolo de cooperação com foco na continuidade. Sim, nós também aqui manifestamos a nossa disponibilidade, não é? Santo Tomé é um país irmão, nós já temos vários projetos, já não é de hoje, temos relações aí de cooperações, mas a senhora Ministra manifestou aqui a vontade da gente criar aqui uma parceria ou desenvolver um protocolo sustentável que tenha sustentabilidade, que tenha suporte, que possa garantir o funcionamento dos sistemas e que eles pretendem também aqui tirar aquilo que é a nossa experiência aqui em Cabo Verde e garantir bons serviços para os cidadãos também em Santo Tomé. Daí esse termo e a manifestação da senhora Ministra no sentido de criarmos aqui uma sinergia e que as coisas não sejam interrompidas. Uma visita sobremaneira apreciada pela governante que já visitou o Conselho Superior da Magistratura Judicial hoje de manhã na perspectiva de relançamento da cooperação com o sistema judicial. Visita que continua a decorrer até o próximo dia 25. Lançada hoje a primeira pedra para a construção do Centro Social Multiuso Fratelli Tutti da Caritas Diocesana de Mindelo, um ato que teve lugar na zona de Horta Seca, mesmo ao lado da paróquia Santo António, e testemunhado pelo bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes. É um gesto muito pequeno, muito simples, que é pôr uma pedra, não é? Daqui a algum tempo a gente espera poder cerrar uma placa e inaugurar este edifício, que é um sonho, não é? E a nossa terra, como vocês sabem, tem muitas necessidades, muitas famílias vulneráveis, muita criança, graças a Deus. E estamos a falar de um projeto da Diocese, um projeto da Caritas Diocesana. Nós tivemos aqui há um ano e tal a visita do representante da CEI. CEI é a Conferência Episcopal Italiana. E tem uma pessoa que guia os projetos, não é? E teve cá a visitar alguns projetos nossos, quer aqui, quer em Santo Antão, quer em Santiago. Um deles é ali a Casa da Obra de Maria, outro é a Casa ali em São Vicente, aquela obra para uma escola de formação. Outra é em Santo Antão, Paul, um espaço também para crianças, belíssimo. E ficaram encantados com a nossa forma de trabalhar séria. Então nós submetemos este projeto e viram o espaço, inclusive. Por isso, nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer uma obra destas nem de longe nem de perto, não é? Porque a Igreja não tem fonte nenhuma de rendimentos nem de apoios, a não ser dos seus fiéis. Então, a Conferência Episcopal Italiana apoia projetos nos países mais necessitados, muitos deles na África, e este inscreve-se, portanto, nesse sentido. A obra está orçada em 34 mil contos e o prazo de execução é de 15 meses. Em São Vicente, 100 crianças e cerca de 25 famílias do Centro Social das Aldeias SOS beneficiam hoje de consultas gratuitas e doações de produtos alimentares e materiais escolares no âmbito da ação conjunta da China-África, através da Warm Children's Heart, iniciativa da Primeira-Dama da China, a Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, a qual se associa a Primeira-Dama de Cabo Verde, Débora Catiza Carvalho. Patrícia Martins. São 9 os médicos chineses que participam nesta missão com consultas gratuitas de especialidades como ginecologia, obstetrícia, neurologia, medicina interna e medicina tradicional chinesa. Atividades clínicas gratuitas que decorrem hoje no Centro Social das Aldeias SOS de São Vicente. Dionísio Pereira, diretor nacional das Aldeias SOS. Este evento vem reforçar as intervenções que fazemos em São Vicente, com as crianças, com as famílias e nas comunidades em que intervimos. Encorajo a equipa local a redobrar os esforços para melhor assistência e reforço às famílias disfuncionais de São Vicente, mas igualmente para novas estratégias de ação junto de crianças e adolescentes em situação de rua, pois os recursos de que dispomos
são cada vez mais escassos e as dificuldades enfrentadas pelas famílias são cada vez mais complexas e de difícil solucionamento. As ajudas como esta da China são sempre bem-vindas, mas tendo em consideração a situação crítica por que passam muitas famílias e crianças em Mindelo, nomeadamente ao nível da responsabilização parental, da saúde mental, da nutrição e da habitação, é imperativo e urgente que trabalhemos mais e melhor para que possam ser encontradas melhores alternativas e melhores mecanismos de trabalho colaborativo entre as instituições presentes em São Vicente. Zhu Xi, embaixador da China em Cabo Verde, frisa que este ato evidencia a consolidação da cooperação de longa data entre China e Cabo Verde em várias áreas e dá seguimento às ações bem-sucedidas nas aldeias SOS em Santiago no ano passado. A fim de dar continuidade à ação conjunta e demonstrar a amizade entre os povos da China e da Cabo Verde, na véspera do Ano Novo Chinês, a embaixada coopera com a Missão Médica Chinesa e a Associação da Amizade Institucional Chinesa para passar mais uma vez o nosso afeto e carinho pelas crianças da Ilha de São Vicente. A embaixada e a associação vão doar materiais da primeira necessidade e materiais escolar e desportivos. E a Missão Médica Chinesa vai oferecer consultas médicas às crianças, ajudando as crianças desfavorecidas a crescerem com boa saúde e viverem com mais felicidade. A amizade entre os dois países dura para sempre. Nos últimos anos, sob a colaboração e a orientação estratégica dos líderes dos dois países, a confiança política mútua entre os dois países tem sido continuamente consolidada. A cooperação em infraestruturas, medicina, saúde, formação de recursos humanos e outros campos tem avançado constantemente e os dois países têm mantido uma comunicação estreita nos assuntos internacionais, salvaguardando os interesses gerais dos países em desenvolvimento. A primeira-dama de Cabo Verde e embaixadora das aldeias SOS, Débora Catiza Carvalho, sublinha o significado desta iniciativa. Este ato não é apenas uma oportunidade para aprofundar laços, mas também para demonstrar afeto e carinho às crianças mais desfavorecidas. É também um passo crucial para melhorar o bem-estar das nossas crianças, garantindo-lhes, pois, acesso a cuidados de saúde que são essenciais e que é um direito de todos nós. Eu costumo dizer sempre que eu sou madrinha com honra, e não madrinha de honra, mas também por direito próprio. E isso porque, desde que regressei dos meus estudos de Portugal, eu pude ver o trabalho abnegado que esta organização das aldeias infantis de SOS tem feito em prol de gerações e mais gerações de cabo-verdianos. Ao embarcarmos nesta jornada conjunta, eu reforço o meu compromisso e espero que de toda a sociedade cabo-verdiana para trabalharmos continuamente em melhorarmos as condições das crianças órfãos e não só, não apenas em São Vicente, mas em todos os cantos do país. Iniciativa Warm Children's Hearts beneficia 100 crianças e cerca de 25 famílias do Centro Social de Mindelo com consultas gratuitas e doações de produtos alimentares e materiais escolares. Está com o Jornal da Tarde aqui nas antenas da sua RCV. Neste momento, 13 horas e 33 minutos, dando seguimento a este jornal. Os profissionais de relações públicas em Cabo Verde precisam ser mais valorizados, defende o docente da UNICEF Sandra Lima, à margem do 1º Congresso Nacional de Relações Públicas. No encontro, recomendou-se também que se tire maior proveito do mundo digital, com vista ao aperfeiçoamento da profissão de relações públicas. Reportagem com Edneia Barros. O evento é um momento de reflexão para debater os desafios do exercício das relações públicas no mercado de Cabo Verde, um mercado ainda pouco receptivo neste domínio, conforme a coordenadora do projeto. Sandra Lima apela, por isso, maior valorização dessa profissão. Neste congresso, é também a chamar a atenção para a valorização, não é só debater temas e partilhas, mas é chamar a atenção para a valorização do profissional, porque nós sentimos
que ainda no nosso mercado cabo-verdiano o profissional de relações públicas ainda não é valorizado. E é isto que nós queremos deste Congresso, uma reflexão à volta da valorização, a questão da integração dos profissionais de relações públicas no mercado de trabalho, quer a valorização também salarial. O RP é essencial e relações públicas é relacionar com o público, tornar o relacionamento algo sólido, duradouro e que seja saudável para ambas as partes. As novas tendências nas relações públicas, impulsionadas sobretudo pela inteligência artificial, também mereceu destaque durante o Congresso. Um recurso que precisa ser aproveitado, pois serve de acelerador para o trabalho do profissional de ERP, mas sem descuidar da dose de criatividade e humanização, diz uma das oradoras do Congresso, Cleonice Moreira, coordenadora do Grupo Disciplinar de Informática e Multimédia da Universidade Pública. Estamos numa sociedade digital e quem não tiver o domínio das novas tecnologias vai ficar para trás. Ainda falta um caminho a percorrer, porque estamos muito aquém que podíamos estar. Os profissionais de relações públicas poderiam ter um maior domínio, principalmente aqui em Cabo Verde, das novas tecnologias. Utilizar as novas tecnologias para aprimorar os seus trabalhos, mas nota-se que ainda há um déficit nesse sentido, na utilização das novas tecnologias por parte dos profissionais de relações públicas. E, precisamente, entre os principais desafios dos profissionais de relações públicas estão o reforço das competências linguísticas e, em matéria de novas tecnologias de informação e comunicação, remata a coordenadora do projeto, docente da Universidade de Cabo Verde, Sandra Lima. O Ministério da Saúde recebeu hoje uma quantidade considerável de medicamentos oncológicos doados pelo Reino de Marrocos. No ato da entrega, a Ministra da Saúde sublinhou que esses medicamentos vão proporcionar mais qualidade de vida aos doentes oncológicos no país. Os medicamentos estão orçados em cerca de 35 mil contos. A jornalista Ernestina Lopes com mais detalhes. Tendo em conta um número elevado de doentes oncológicos no país, esta doação de medicamentos oncológicos por parte do Reino de Marrocos proporcionará acesso a tratamentos inovadores para pacientes com câncer, conforme disse a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. São medicamentos de ponta que fazem muita diferença, sobretudo neste momento no mercado internacional, e nós fizemos este ato como um ato de reconhecimento e de agradecimento, porque o mais importante nisso tudo é a proteção das pessoas, é podermos cuidar das pessoas, podermos dar aos cabo-verdianos os medicamentos que são necessários para terem mais e melhor qualidade de vida. São medicamentos novos que entraram, portanto, no uso recentemente. São medicamentos que ainda são muito disputados ao nível internacional no mercado de medicamentos, que já estão a entrar e nós estaremos aqui a trabalhar afincadamente. Por outro lado, a doação, sublinha Filomena Gonçalves, contribuirá para ganhos significativos para o país. Vai contribuir para que haja uma diminuição em termos das evacuações. Nós sabemos que as evacuações, para além dos custos monetários, têm os seus custos sociais também. E tudo estamos a fazer para que os nossos pacientes possam estar nos seus habitats, poderem, no momento que mais precisam, poderem estar com os seus familiares, no seu ambiente social, que isso também contribui de que maneira para que haja uma melhor e mais rápida recuperação. Mas também temos que ver em termos de impactos económicos que isso tem, porque os custos de medicamentos, das formas que o Governo tem, é de financiamento direto ao nível do orçamento do Estado para podermos garantir os medicamentos, e este valor estará a impactar de uma forma muito forte no pacote que nós temos em termos da disponibilidade para aquisição de medicamentos. A importância simbólica do ato de ação de medicamentos se junta a atos similares propostos pelos dois países no passado, reiterou por sua vez o conselheiro Adil Khalife, em representação do Reino de Marrocos. C'est une occasion
Trata-se de uma ocasião que criamos para manifestar a solidariedade existente entre os dois países e povos, conforme outras instruções de Sua Majestade Mohamed VI e seu irmão José Maria Neves. Ousamos esperar que este gesto permita ainda aos respectivos departamentos iniciarem uma nova etapa de cooperação bilateral em jeito de união de esforços e concretizar a vigilância da segurança e da soberania sanitária na região e no continente africano no seu todo. Esses medicamentos oncológicos estão orçados em cerca de 35 mil contos. Espanha, Estados Unidos da América, Cuba e Brasil, com a direção artística do produtor Joe da Silva. Jorge Pardo, Armando Orbon, Soren Araújo, trio Tibau Tavares são alguns dos nomes avançados por Joe da Silva em conferência de imprensa esta manhã na cidade da Praia. Cabeça de cartaz, minto a dizer que tem um cabeça de cartaz por dia. Se não estivesse esta-feira seria Salif Keita, se não estivesse Sobe, não tem um problema. Entre Hermeto Pascoal e Steve Coleman ou entre Salif Keita e Steve Coleman. Então, para mim, que tem muito baixo de cabeça de cartaz. É grandes artistas que também estão na palco de jazz com shows e às vezes, moda tudo não tem, às vezes surpresas também daquele que vou considerar cabeça de cartaz. O orçamento ronda 25 mil contos. Do orçamento da 13ª edição do Crioulo Jazz Festival, a Câmara da Praia vai financiar 10 mil contos. O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, fala sobre a escolha do homenageado. A Câmara está contribuindo com 10 mil contos para o festival, que cima o produtor Joda Silva e a Fleita atinge um montante de 25 mil, 10 mil assumido para a Câmara e homenagem no decide homenagear Ney Fernandes por o que tem feito para a música de Cabo Verde. Cima não sabe, Ney Fernandes é um grande compositor, mas para além de compositor, instrumentista, e tem letras que faz para o mundo, e trabalha também para a Cimenteira, e teve um grande contributo para um grande disco de falecido Frank Mimita e de fazer show para a música de Cabo Verde. Os bilhetes da 13ª edição do Crioulo Jazz Festival já estão à venda, sendo 3 mil escudos por dia e 6 mil durante os 3 dias do evento. Este ano, a Ilha do Sal também receberá o Crioulo Jazz Festival no mês de novembro. Reportagem do Ailson Martins. A finalizar, o ano 2023 é considerado o mais quente do planeta desde que há registro, mas esse não foi o único registro climático quebrado em 2023. Veio acompanhado de vários outros. Por exemplo, em vários locais do mundo, como Madrid ou Hong Kong, foram batidos recordes de precipitação máxima num dia, tendo sido atingidos valores que não eram registados há várias décadas. Os oceanos estão a aquecer cada vez mais, o nível do mar continua a subir e este ano pode ultrapassar os recordes de 2023. No ano passado, segundo dados da NASA e do Programa de Observação da Terra da União Europeia, registrou-se um aquecimento global de cerca de 1,5 graus Celsius, também o limite colocado pelo Acordo de Paris. O ano passado ultrapassou em 0,17 graus o de 2016, que era considerado até agora o mais quente de sempre. No passado mês de agosto, na China, registrou-se uma semana de precipitação intensa que causou inundações históricas. Num dos reservatórios foram registados 744,8 milímetros de chuva, o valor mais alto desde 1891. Igualmente no Paquistão, chuvas recorde causaram milhares de mortos e milhões de deslocados. Por outro lado, no Corno de África, 5 épocas consecutivas de seca foram seguidas de grandes inundações devido à falta de capacidade do solo de absorver a água das chuvas, conforme avança a NASA nesta terça-feira. 13h43. Vamos aqui recordar os títulos. Seleção Nacional de Handball Sénior masculina qualificada para o Mundial da modalidade, ao vencer hoje a sua congênere de Marrocos por 31-22.
e passa também às meias finais CAN 2024. Cabo Verde já ratificou vários tratados e protocolos sobre direitos humanos, mas deve continuar a apostar no aperfeiçoamento do quadro interno, com destaque para políticas públicas voltadas para o combate a alguns males com que ainda se confronta. É um dos alertas deixados pela Ministra da Justiça durante a sessão técnica hoje para validar os indicadores para o Observatório de Direitos Humanos. Profissionais de relações públicas em Cabo Verde precisam ser mais valorizados, defende o docente da UNICV, Sandra Lima, à margem do 1º Congresso Nacional de Relações Públicas. Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe visita NOSI, de olhos postos na sustentabilidade e extensão da cooperação existente no domínio das tecnologias de informação e comunicação. Neste jornal também ouvimos a divisão dos partidos políticos, tendo em conta a segunda sessão plenária que começa amanhã no Parlamento. Um dos pontos que marca a sessão é o debate com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e que tem como tema saúde e desenvolvimento. O ano passado é considerado mais quente do planeta desde que há registro. Os oceanos estão a aquecer cada vez mais, o nível do mar continua a subir e este ano pode ultrapassar os recordes de 2023, pelo menos é a previsão avançada hoje pela NASA. Fique bem, boa tarde. Orlando Lima na edição e apresentação deste jornal, quando já temos 13 horas mais 45 minutos, às 14, os títulos com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.